E eu gostaria de convidar os irmãos que estivessem abrindo sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 100. E essa palavra que está no Salmo 100 é de louvor ao nosso Deus, pelo que Ele já fez, pelo que Ele fará na nossa vida, amém? Todo mundo encontrou, mesmo sentado, reverência ao nosso Deus, vamos ler esse Salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o seu santo nome. Porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Essa é a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, continuar com a sua Bíblia aberta lá em Provérbio 28, versículo 3, que fala: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Amém? A palavra de Deus diz, não somente confessar o seu pecado, mas abandonar. Porque às vezes você diz, não, eu confessei a Deus, Deus me perdoou naquele momento. Mas no dia seguinte você está cometendo o mesmo pecado. A palavra de Deus manda você confessar e abandonar o seu pecado. Então, neste momento, é um momento seu com Deus. Curve sua cabeça e procure lembrar de tudo aquilo que você fez que pode afastar a sua comunhão com Deus. E confesse perante Deus, para que Deus coloque no seu pensamento, no seu coração, que traga o arrependimento e que possamos estar com o nosso coração aberto, limpo e feliz para adorar o nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que temos neste momento, Senhor, de estar diante da Tua presença, da Tua santidade, para confessar os nossos pecados. Deus, o Senhor conhece nosso coração, conhece nossos pensamentos, conhece nossas ações, Pai. E diante do Senhor queremos confessar tudo aquilo que fazemos. Às vezes falamos, pensamos e agimos de maneira que não agrada o Teu coração. Mas nos perdoa, Senhor, e nos faz renovado na Tua presença. Pai, estamos findando mais um ano. Quantas coisas, Pai, nós falamos que mudaria na nossa vida e não conseguimos às vezes. Quantas promessas nós fizemos, Pai, durante esse ano e não conseguimos realizar. Todas, Pai. Mas agora, diante do Senhor, queremos colocar, meu Deus, a nossa vida no Teu altar. Nos renova, meu Deus, na Tua graça. Nos renova, Pai, na Tua misericórdia. E nos faz, meu Deus, cada dia vencedor. Porque o Senhor é que nos fortalece todos os dias. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. E nos ajuda, meu Deus, a cada dia ter mais comunhão com o Senhor, ter intimidade contigo. Através, meu Deus, da Tua palavra. Através, meu Deus, da nossa confissão. Através das nossas orações, Pai, junto a Ti. Nos ajuda, meu Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Nos ensina, meu Deus, a cada dia buscar, meu Deus, a Tua presença. Nos ensina, meu Deus, a ter sabedoria para fazer aquilo que agrada a Ti. Tira de nós, Senhor, tira do nosso coração tudo que possa, meu Deus, nos afastar do Senhor. E em toda e qualquer situação, Pai, nos ajuda a olhar sempre para o alto de onde vem o nosso socorro. Não permita, Pai, que nenhum de nós possamos, meu Deus, olhar para trás ou para os lados. Mas em toda e qualquer situação, nos ajuda a olhar para o alto, Senhor, de onde vem o nosso socorro. Porque a Tua palavra diz que o nosso socorro vem do céu, daquele que criou todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ser com cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes nessa noite. Abençoa a vida de cada um. Renova as suas forças, renova a sua fé. Dá sabedoria, Senhor, para continuar
a caminhar nessa vida, Senhor, que só o Senhor sabe as dificuldades que cada um enfrenta. Mas nos fortalece, Senhor, para que possamos conseguir fazer aquilo que agrada o teu coração. Seja conosco, Pai, nessa noite. Abençoa também, Pai, aqueles nossos irmãos que não puderam vir. Tu sabes o motivo de cada um. Aqueles que estão viajando, mas aonde estiver, que tu possa abençoar a vida de todos e guardá-los de todo o mal. E que nenhum deles, Pai, venha esquecer do que o Senhor é na nossa vida. Seja conosco, Pai, abençoando cada um de nós. Abençoa, meu Deus, esse culto dessa noite, Pai. E nos ajuda, meu Deus, a prosseguir fazendo a tua vontade. Fica conosco, permaneça conosco, Pai, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu convido o louvor nesse momento para a continuidade do nosso louvor ao nosso Deus. Nós nos reunimos aqui para dizer, assim como Paulo, e em Filipenses 2, no versículo 10, diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque nós cremos no Senhor invisível e real, o Senhor que está conosco, o Senhor que nos conduz e que nos dá a vitória. Se você puder, se sentir à vontade, se coloque de pé. Nós vamos declarar que toda língua confessará ao Senhor, e aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas são salvos para a glória de Deus Pai. Aleluia. E assim como o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta, nós cremos que o Senhor nos guiará
hoje e para todos sempre. E 2025, 2026 e todos os anos que virão, Ele nos conduzirá com seu braço forte e em segurança, porque assim como o pastor cuida das suas ovelhas, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, pra jornada continuar com Ele. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, pra jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, pra jornada continuar com Ele. Com Ele. Aleluia. E nós não nos reunimos aqui por acaso. Este é um breve ensaio do dia em que nós nos encontraremos na glória do nosso Deus Pai. Nós estaremos cantando agora o hino do cantor cristão de número 476, de título Brilho Celeste. E ele diz que vão nos guiando raios benditos que nos conduzem para a mansão, que nos conduzem para o nosso lar eterno, que é os céus, lá onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Nós estaremos frente a frente com o Pai. Então que esse brilho celeste nos guie, hoje e para todo sempre. Amém. Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete
seu lado, sempre de andar. Brilha o celeste, brilha o celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo para os... E a igreja junto vai declarar agora. Vamos. Raios bendito, nós nos encontraremos com o Pai. Mais perto nós estaremos do nosso Mestre, aquele que nos guiou durante toda a nossa vida. O Mestre seguindo, nós cantaremos a salvação do Senhor até que Ele venha. Brilho celeste enche a nossa vida. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Aleluia, glórias ao Pai. Salmo 147 diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega aos dispersos de Israel. Sara os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Conta os números das estrelas, chama-as cada uma pelo nome. Grande é o Senhor e muito poderoso, não se pode medir. E é nisso que nós cremos, nós temos um Deus, o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda glória, de toda adoração. O nosso Deus é soberano. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas desfez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que
poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Ao único Rei eterno, imortal, é quem nós erguemos as nossas mãos, é quem nós adoramos. Vamos dizer ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei dos Reis, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exalte o nome do Senhor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos dizer, Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós derramamos os nossos corações. Ó Senhor, nosso Pai, que o Senhor se faça presente nesta igreja, não somente hoje, mas para todo sempre, até que o Senhor venha. Que as nossas vidas sejam transformadas neste lugar. Que o nosso coração anseie buscar a Tua presença todos os dias. Que a nossa alma tenha sede e fome de Ti, hoje e para todo sempre. Ao único Rei nós rendemos o nosso louvor e a nossa adoração. A Ti entregamos tudo o que temos e o que somos, para que o Senhor realize a Tua obra em nós.
Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. De estarmos aqui, meu Deus, na Tua casa, nesse tempo que o Senhor escolheu para nós, para ouvirmos a Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a entender os Teus propósitos na nossa vida. Deus, não nos deixa ser somente ouvinte da Tua palavra, mas que possamos ser praticantes da Tua palavra, Pai, para fazermos aquilo que é certo, fazer aquilo que agrada o Teu coração. Abençoa, Pai, o nosso coração e nos ajuda a prosseguir sempre fazendo aquilo que agrada a Ti. Abençoa o Teu filho, o Teu servo, meu Deus, que vai trazer a palavra nessa noite, aquela palavra que o Senhor já colocou no seu coração. Usa, meu Deus, conforme a Tua vontade. E faz, meu Deus, cada dia mais sábio, Pai, para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Senhor, que é de pregar a palavra, ensinar a Tua igreja, meu Deus, a Tua palavra. Por isso, meu Deus, seja com Teu filho, abençoando, guardando e protegendo, e dando a cada dia sabedoria, Senhor, pois essa é a minha oração que eu faço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Quando nos reunimos com a diretoria para falar sobre a realização deste fim de ano aqui, a ideia era essa, os irmãos poderem ter esse contato, estarem no local, desfrutarem de comunhão neste ambiente, e que tudo seja feito para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Deixe a sua Bíblia marcada nesse texto, nós não sairemos dele. Tiago 4, de 13 a 17. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é vivendo segundo a vontade de Deus. Esse é o grande desafio que se impõe a cada um de nós. É a grande luta que todo cristão trava diante dos desafios dessa vida, das tribulações, das perdas, dos choros, das angústias. É viver, é fazer aquilo que Deus quer. E eu quero dizer o seguinte, nenhum de nós vive sem planos. Nós não estamos proibidos de fazer planos. Na verdade, eles são até bons, porque eles contribuem para uma vida ordenada. Ninguém consegue viver no caos. Então nós temos pequenos planos, nós temos grandes planos, nós temos planos premeditados, nós temos planos que são de improviso, coisas ali do momento, mas a gente senta para calcular. E o planejar, ele em si não é ruim, mas em certas situações ele pode se transformar nas nossas piores dores de cabeça. Então a Bíblia não fala que qualquer planejar será bom. A Bíblia não diz que qualquer gênero ou natureza de plano será bom. E nós, muitas vezes, somos as maiores vítimas dos planos desastrosos que nós bolamos, que nós criamos, que nós organizamos. A Escritura diz que há uma grande tensão entre a nossa vontade e a vontade divina. Por exemplo, o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus, eles estão tão acima dos nossos como os céus estão acima da terra. Então o autor está dizendo assim, não dá para comparar o modo como Deus pensa, o modo como Deus age, o modo como Deus planeja, com o modo de a gente pensar, agir e planejar. Não tem como comparar. Então nós estamos infinitamente aquém da vontade, da soberania de Deus. Então esse modo de viver em tensão com a vontade de Deus é o que nos obriga
E é o que nos mostra a necessidade de convidar a Deus para aquilo que nós fazemos, para aquilo que a gente planeja, para aquilo que a gente intenta, porque, meus irmãos, aquilo que parece ser a nossa carta na manga, aquilo que parece ser o nosso maior ato de inteligência, de esperteza, de precaução, quando não tem o dedo de Deus, ali se concentram as nossas piores derrotas. O que parecia ser algo tão seguro, uma fortaleza, tudo friamente calculado, se transforma em grandes decepções. Talvez o ano de 2024 foi assim para muitos de nós. Coisas que nós olhamos tanto, refletimos tanto, comentamos tanto sobre aquilo e acabamos fracassando. Porque o nosso pensar, o nosso refletir ficou apenas com nós mesmos. Deus ficou de fora, Deus não foi consultado, Deus não foi solicitado e a Ele não foi entregue de todo o coração esses nossos projetos. Então, a gente não sabe fazer bem aquilo que nos chega às mãos se Deus não estiver conosco. A gente pode fracassar e fracassar feio. Nessa noite, meus irmãos, vamos refletir sobre instruções de Tiago a várias igrejas. Essa é chamada de uma epístola geral. Ela não foi escrita a uma igreja específica, como Corinto, Colossos, não foi. Então, é chamada de uma epístola geral porque ela foi escrita para circular entre várias igrejas. Ela não tem um só destinatário. E uma peculiaridade interessante dessa carta é que ela se assemelha ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala de questões práticas do dia a dia. É a paciência, o uso da língua, os relacionamentos, o uso do dinheiro. E a epístola de Tiago trata de questões práticas do dia a dia. Então ele vai falar sobre o uso das palavras, ele vai falar sobre a sabedoria, ele fala sobre a acepção de pessoas, ele fala sobre o uso da língua. Então, no Novo Testamento é o livro que mais se assemelha ao livro de Provérbios. E no meio dessa diversidade de temas práticos, chega o ponto que o apóstolo Tiago vai falar sobre os nossos planos, sobre o nosso modo de planejar, de olhar para o amanhã, o nosso modo de enxergar a vida, o nosso modo de calcular os nossos passos. Então, veja como é prática a questão que Tiago vai tratar neste momento. E a minha ideia, meus irmãos, é que a gente utilize esse texto para fazer uma retrospectiva do 2024. Não tem jeito, quando chega no fim do ano, a gente começa a refletir, a pensar, a se perguntar se valeu a pena o ano vivido do modo como foi vivido, o tempo do modo como foi utilizado, a obra de Deus do modo como a tratamos. A gente pergunta, valeu a pena esse ano? Realmente foi um grande investimento da nossa parte ter tido 365 oportunidades para fazer o certo, para fazer o excelente, para fazer o incrível, não para nós, mas para a glória de Deus. Valeu a pena esse ano? A gente gostaria de repeti-lo do mesmo modo? Então essa passagem das Escrituras vai nos ajudar a perguntar-nos como de fato viver segundo a vontade de Deus. O que significa viver segundo a vontade de Deus? Isso não é a mesma coisa que viver segundo a vontade de uma igreja, viver segundo a vontade de um pastor, viver segundo a vontade de uma determinada religião ou seita, porque todas essas instâncias são falhas. Então, viver segundo a vontade de Deus é algo que está além dessas coisas. E eu quero, meus irmãos, em primeiro lugar, dizer que viver segundo a vontade de Deus significa reconhecer a nossa própria limitação. Começa por aí. Então, fica difícil aceitar o que Deus quer quando a gente acha que é muito bom. Fica difícil estar pedindo a opinião divina quando a gente acha que é suficiente. Poxa, mas eu planejei tão bem essa viagem, eu me viro tão bem no meu trabalho, eu sou tão desenrolado com a minha família, né?
Então a gente se sente tão bem e capaz que a gente pouco solicita a ajuda de Deus. É algo que sempre me vem à mente quando eu penso em vontade divina, é a vida de Davi, que não foi chamado de homem segundo o coração de Deus à toa. Ele estava o tempo todo perguntando: Senhor, eu faço isso? Senhor, eu posso entrar em tal cidade? Senhor, eu devo fazer isso a tal pessoa? O tempo inteiro ele estava perguntando. Então, o que é isso? É alguém dizendo para Deus: eu sou limitado, Senhor. Eu, de fato, não sei o que fazer nessa circunstância. Eu não estou convicto quanto a isso. Então, a pessoa fica continuamente olhando para as suas próprias limitações para que enxergue com clareza toda a capacidade divina. Então, vejam só como é que esse texto fala sobre as nossas limitações. Primeiro, nós vemos aqui como os nossos planos eles são pequenos. Porque o texto fala, meus irmãos, no verso 13, iremos, passaremos tal período, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Pare por um minuto para pensar o que são essas coisas comparadas com a eternidade. Parece que é algo que está tão longe de nós, e o fato é que daqui a 20 anos, vários não estarão mais aqui. Daqui 30 anos, a maioria esmagadora já estará desfrutando pessoalmente da presença de Cristo. Então, comparar os nossos projetos humanos com a grandeza da glória divina na eternidade, a gente vê como nossos planos, por mais organizados que sejam, como eles são pequenos, como eles são passageiros, como os nossos projetos, sabe? Vou viajar, vou negociar, vou ganhar dinheiro. Meus irmãos, como isso aí vai passar rápido. E a Bíblia chega a dizer que todas essas coisas possuem uma glória como a glória da flor da erva. Ela nasce, aí ela cresce. E aí o sol bate contra esta flor, ela já começa a murchar. E depois ela cai, ela morre. E aí nós temos um texto que diz: vamos viajar, vamos passar tal período, vamos fazer negócios. E Tiago está falando, tudo isso aí é uma perda de tempo, se você não estiver com os olhos e o coração focado na pessoa de Deus, em glorificá-lo em tudo aquilo que você faz. Lucas 12:18 narra a situação de um homem que ele acha que é o máximo, né? Esse homem aqui, ele é só um dos milhares que nós temos hoje que se acha o máximo. E ele fala assim, porque ele está farto, né? Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Então, o texto de Lucas fala que ele está arrazoando no seu coração. Ele está dando uma aula para ele mesmo. Como eu sou bom, né? Como eu sou bom. Ele se olha no espelho e fala assim, parabéns Deus, que eu sou o máximo. Você fez uma máquina. E o texto, em seguida, de Lucas 12, vai dizer o seguinte: louco, essa noite vão te pedir algo que nenhum dos teus bens, nenhum dos teus patrimônios, nenhuma fortuna que você puder acumular vai te ajudar. Não vai interferir em absolutamente nada. Porque o grande peso da vida não é você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. A grande glória da vida humana não é você viajar pelo mundo e conhecer lugares paradisíacos. Tudo isso tem o seu valor na medida certa, mas não é a grande glória da vida. E Tiago, juntamente fazendo eco com Lucas, eles vão dizer que a grande glória desta vida é contemplar Deus, é relacionar-se com Ele, é chorar de alegria por ter um Deus tão grande com você. É você saber que você está tão seguro com o amor de Deus, que nada do que você fizer de certo vai fazer Deus te amar mais, porque já é um amor absoluto. Ele nunca te amou por qualidades que você tivesse. E você sabe também que nenhum pecado teu, involuntário, vai fazer Deus te amar menos. A gente está falando de um nível de relacionamento que nós não encontramos entre pessoas. Essa é a vida que Tiago está contrastando
com uma vida puramente materialista, de viagem, de dinheiro, de negócios. Olha só como nós somos limitados, meus irmãos. O texto fala assim no verso 14. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, a gente é limitado no que a gente planeja, a gente é limitado até no conhecimento. A gente não sabe, como é ruim não saber o que vai acontecer amanhã. Mas a gente não já conta com tudo, certo? Alguns aqui já têm planos para amanhã. Então a gente já colocou na cabeça que vai acontecer exatamente como a gente está pensando. É como se a gente tivesse certeza de que o amanhã, né, vai ser como a gente quer. E o texto está dizendo, vocês não sabem como será o dia de amanhã. Veja como é tolo planejar uma vida sem considerar a vontade divina. Veja como é fútil você fazer planos para daqui 5, 10 anos, você não sabe como é que vai ser o amanhã e está fazendo planos para daqui a 5, 10 anos. Então chame para dentro deste plano aquele que conhece não só o amanhã. Ele conhece o daqui a 5 anos, o daqui a 100 anos, ele conhece toda a história de trás para frente e de frente para trás. Então perceba que o Tiago está falando o seguinte, vejam só como somos limitados. Em Provérbios 27:1 diz assim, olha, não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Não se glorie. Então amanhã, aí você já começa a razoar consigo mesmo. A Bíblia está falando, tome cuidado para não se precipitar no teu modo de planejar e de enxergar a vida. Aí no verso 14 ele ainda diz assim, o que é a vossa vida? Então ele já disse assim, vocês só planejam coisas pequenas, materiais, de curto prazo. Vocês não sabem o que vai ser amanhã. Aí vem outra pergunta, o que é a vossa vida? A vossa vida é como uma neblina. A gente saiu agora há pouco do Araguaína Sul, e aí esse frio danado, lá é mais frio ainda, e as ruas assim meio embaçadas. O Arthur até perguntou, o que é isso? É a neblina. E aquilo ali, você sai pela manhã para ir numa padaria, quando volta já passou. E Tiago está falando, a nossa vida é uma neblina. Aquelas pessoas que morreram na travessia daquela ponte, elas tinham planos para o dia de hoje, para a virada de ano. Elas tinham planos para o ano que vem. Elas tinham planos de aposentadoria. Elas não estão mais aqui. E tantos outros que de lá para cá já partiram. Tivemos aí notícias de várias tragédias de avião. Uma com quase 180 mortos. Essas pessoas todas tinham planos. Mas a vida delas, como as nossas, é como uma neblina. São como uma neblina. O texto de Jó 7,7 diz assim, meus irmãos, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. O princípio aqui é, não conhecer o futuro mostra o quanto somos limitados ao fazer planos. Então, é um exercício excelente você sentar, você olhar para vocês e falar, meu Deus, como eu sou limitado. Eu não tenho todo o poder, eu não tenho todo o conhecimento, eu não sou onipresente, eu não tenho controle sobre o presente nem sobre o futuro. Eu não sei como será o amanhã, eu não sei nem como termina a noite de hoje. Então, cuidado para não planejar uma vida sem um direcionamento de Deus. É isso que Tiago está falando para mim e para você nesse final de ano. Cuidado com uma vida sem Deus. Uma vida em que Deus está ausente do teu planejar, do teu arquitetar, do teu refletir. Cuidado para não achar que as coisas acontecerão exatamente como você pensa. Então amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo outro, ano que vem, nós não temos ideia do curso que a nossa vida vai tomar. Nós não temos ideia. O amanhã é desconhecido. Deus é o único que o conhece. Então, reconheça sua incapacidade, eu devo reconhecer a minha e convocar esse Deus para aquilo que a gente planeja fazer nesse ano de 2025. Em segundo lugar, meus irmãos, viver segundo a vontade de Deus significa depender da permissão divina.
Olha o que Tiago vai dizer agora no verso 15. Primeiro ele manda você rejeitar essa vida que não tem Deus. Ele diz assim, olha, ao invés disso, deveriam dizer tá. E olha que verbo interessante que ele utiliza, o verbo dizer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes os nossos planos, eles são falados, né? E aí a tua esposa vê você planejando, em nenhum momento você fala de Deus. E aí os teus filhos vê você fazendo o plano, e em nenhum momento eles te veem falando sobre Deus. Então é interessante que Tiago menciona aqui o verbo dizer. Então, o modo correto de fazer planos envolve o falar, que é um testemunho, que é um compartilhar com outras pessoas. Mas aí ele diz assim, olha, o que nós devemos dizer é assim, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Porque é a vontade do Senhor, a autora do próprio universo. Céus, terra e mar. Tudo o que veio a existir foi pela permissão de Deus. A nossa vida, as nossas conquistas, o fato de estarmos hoje aqui foi permissão de Deus. O que nós alcançaremos amanhã, as bênçãos que receberemos para o resto das nossas vidas e na eternidade, será uma permissão de Deus. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é soberano, ela está dizendo que não há um átomo que se mova nesse universo que não tenha o consentimento de Deus. Um grande teólogo presbiteriano e brasileiro já falecido, chamado Paulo Anglada, disse: se um átomo se movesse sem a aprovação de Deus, ele já não seria soberano. Porque soberania é exatamente isso, autoridade absoluta sobre todo o seu campo de ação. E Deus, ele é Deus de todo o universo. Não só do universo visível, mas também do invisível. E aí nós vemos o verso 15 dizer o seguinte: se Deus quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha só, ele não fala só do fazer, ele fala até do existir. Se alguém um dia te perguntar assim, Deus existe? É melhor você responder assim, ó. Responder do jeito que o próprio Deus se definiu. Não, Deus não existe. Deus é. Nós é que existimos. Deus é. Não foi isso que ele disse a Moisés? Qual o teu nome? Qual o nome que eu devo compartilhar com as pessoas? Ele diz, eu sou. Eu sou. Porque ele não depende de absolutamente nada para ser o que ele é. Nós dependemos dele. Nós subsistimos nele. Tanto Colossenses como a carta aos Hebreus vão dizer a mesma coisa. Em Hebreus 1, o autor diz que ele, neste exato momento, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, inclusive o nosso respirar. É Deus em Cristo nos sustentando, nos mantendo neste exato momento. Vocês perceberam essa palavrinha se? Aí no texto? Se Deus quiser, separa só essa partícula condicional. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que muitas coisas que você quer não vão acontecer. Por que não? Porque Deus não vai permitir. Muitos planos nossos não irão se cumprir. Então, este se é uma partícula bem pequena, mas tem uma teologia tão grande de Tiago, dizendo que é Deus quem vai determinar o final da história. O autor de Provérbios diz, o coração do homem pode fazer planos, a gente pode, né? Você recebe um salário, você recebe um décimo, você quer uma viagem, você quer um casamento, você quer fazer um curso, você pode. Mas, o que diz lá o texto? Quem vai determinar a resposta final, a palavra final é do Senhor. Porque a vontade soberana dele está acima da nossa vontade de planejamento. A sua sabedoria infinita está acima da nossa esperteza ou genialidade, está muito acima. Eu trouxe 3 referências, nós não vamos abrir, eu só vou citar as referências. Atos 18, 21,
1 Coríntios 4,19 e Hebreus 6,3 tem uma coisa em comum. Em todas elas, o autor fala assim, faremos isso, 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 se Deus permitir. Por isso que até alguns estudiosos dizem que Paulo é autor de Hebreus. Porque a mesma expressão de Paulo em Atos 18 e em 1 Coríntios 4 está lá em Hebreus 6,3. Faremos isso, 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 vírgula, se Deus permitir. Porque estamos no universo dele, no mundo dele, num solo que é dele, respirando um fôlego que é dele, vivendo dias estabelecidos por ele, e só iremos até o dia que ele permitir. Seremos plenamente transformados pela vontade dele, estaremos toda a eternidade na sua presença pela permissão dele. Então Tiago está falando, reconheça essa vontade do Senhor, reconheça a sua determinação e peça que você seja sensível a essa vontade divina. O princípio aqui é, somente pela vontade de Deus podemos não só existir, mas também realizar. Portanto, certifique-se de que seus planos para 2025 estão sendo construídos na dependência da vontade de Deus. Então, Senhor, me ajude a ser um líder melhor, um pastor melhor, um profissional melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Então, que esses desejos que você tem, as aspirações boas que você tem, coloque Deus dentro disso. E reconheça que somente Deus vai te dar condições para viver essa vida, para concretizar esses planos. Só Ele vai fazer isso. Seu modo de planejar deve revelar a sua dependência e piedade. É muito bom quando alguém te ouve falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas só se Deus permitir. Você está ensinando piedade. Enquanto planeja, você está sendo piedoso. Enquanto testemunha dos teus planos, você está ensinando piedade e dependência de Deus. Isso é um espetáculo para a nossa vida cristã. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, viver segundo a vontade de Deus significa abandonar a nossa vanglória. Eu tenho certeza que a gente causou danos na vida de outros, e nós também sofremos danos por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da grandeza, o sentimento de grandeza. E Tiago vai dizer agora que além de nós sermos incapazes e dependermos da permissão de Deus, nós também precisamos lançar fora o nosso ego. Não dá para conviver com Deus e com o nosso ego ao mesmo tempo. Não dá. Tanto é que Jesus disse, quem quiser vir após mim, primeiro não é siga-me não. Não começa já me seguindo. Também não começa já pegando a cruz. Primeira coisa é, negue-se a si mesmo. Porque aos olhos de Deus não tem coisa pior do que alguém que tem um ego maior do que a cruz que carrega. Do que alguém que está indo após Jesus sem ter negado a si mesmo. E não ouve ninguém, e não aprende com ninguém, e não perdoa ninguém, e não se humilha, peca e não se arrepende, porque é uma pessoa que teima em seguir a Jesus e em carregar uma cruz sem nunca ter negado o seu próprio ego. Palavrinha grega, ego, que na conjugação significa eu. Então é o eu no centro de tudo. E aí está tudo bom comigo enquanto ninguém não triscar em mim. Mas no momento que as coisas saírem de dentro da minha vontade, aí eu explodo. Então olha só o verso 16. Vocês se vangloriam das suas pretensões. Tiago está falando. Pretensões. Ele não está nem dizendo que esses irmãos aqui já tinham alcançado. Eles já estavam se tornando arrogantes só pelo plano. Uma vez eu vi um colega, falando assim, pastor, isso foi numa igreja que eu pastoreei. Para mim, eu vou comprar uma Triton, ela está de bom tamanho e não sei mais o que, eu quero ter tantas terras e não sei mais o que, e falando e olhando assim para ele. Ele tinha uma moto e um cachorro.
E ele falando assim, sabe, com uma... Parece que ele já tinha conseguido tudo, o jeito que ele estava falando. E aí eu disse, meu irmão, não tire os pés, não decole não da realidade. É tão perigoso um coração que nem chegou lá e já está contando vantagem por antecipação. É alguém que está fazendo um saque antecipado do futuro e já está começando a se achar sem nem estar só nos sonhos ainda. E aí Tiago fala assim, ó, vocês se vangloriam das pretensões. Não é nem da realidade, é da pretensão. Isso já está deixando o coração de vocês orgulhoso. No verso 16 ainda ele fala assim, olha, toda vanglória como essa é maligna. Por quê? Porque ele acabou de falar de simplicidade, de humildade, de reconhecer as próprias limitações. E agora ele está falando de vanglória, que é o contraste. No início ele disse, diga, se Deus permitir. Mas, se você é arrogante com aquilo que você pensa e planeja, então isso é maligno, isso vai contra a vontade de Deus, isso não se submete à permissão de Deus, isso não imita a oração de Jesus, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E ainda no verso 17, melhor dizendo, a gente vê que a vanglória, ela automaticamente vai nos levar ao pecado. Tem uma frase que diz assim, olha, a ambição, ela vai te levar muito longe, muito alto, e vai te deixar lá sozinho. Você vai longe com ela. Você vai muito alto, só que ela vai te deixar lá sozinho. Porque você sacrificou amigos, você sacrificou Deus, você sacrificou vida espiritual, sacrificou casamento, sacrificou filhos, você chegou. Mas chegou sozinho. Nem Deus daria para acompanhar uma jornada dessa. Então ele diz assim, olha, aquele que sabe o que é certo. E aqui quando ele diz o que é certo, ele está resumindo tudo que ele acabou de ensinar. Somos limitados, não sabemos como é que é o amanhã, a nossa vida é um sopro, só conseguiremos se Deus permitir. Então ele está colocando tudo agora no pacote, falando assim, ó, você sabe que isso é o certo. E se você não fizer, você cometerá pecado. Em Lucas 12:47, o texto diz assim, olha, aquele servo que sabe da vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja e nem o realiza, esse receberá muitos açoites. Saber o que Deus quer e não fazê-lo é pecar. Saber o que agrada a Deus do nosso modo de planejar e ainda assim não fazer é aguardar, com certeza, pelo juízo de Deus. O princípio que nós temos aqui, meus irmãos, é o seguinte: o orgulho humano ignora a soberania de Deus e se exalta nas próprias ambições. Ele ignora que Deus é o soberano, que é Deus que governa, porque a pessoa, ela coloca na sua mente que tudo aquilo é por mérito pessoal. Ela não precisa de Deus, ela é autossuficiente. Se os teus planos têm tornado o teu coração arrogante, abandone-os. Abandone esses planos. Se eles estão te deixando arrogante, orgulhoso, indiferente, distante das pessoas, abandone, enquanto há tempo. Porque não é o que Deus quer, algo que nos torne arrogantes. Nossos projetos devem nos levar para mais perto de Deus e não nos encher de orgulho contra Ele. Nossos planos devem exaltar a Deus e não a nós mesmos. Já paramos para pensar em planejar visando a glória de Deus? Você dizer assim, eu desejo muito ter um transporte, mas para servir ao Senhor, para auxiliar pessoas da nossa igreja que precisam, para servir, não para ser um reservatório para mim, mas para ser um canal para outras pessoas. Colocar a glória de Deus como alvo maior de qualquer plano que a gente faça. Como eu tenho vontade de me formar naquela área, para que eu possa servir ao meu Deus e glorificá-lo onde eu estiver.
Então, esse é o tipo de plano que Tiago está nos ensinando a fazer. E eu quero concluir dizendo o seguinte: aprendemos aqui hoje que nós somos limitados, então mantenha uma visão clara sobre a sua pequenez. Não deixe que alguém ou que uma situação venha te mostrar isso através da humilhação pública. Faça isso antes, faça um autoexame. Como eu sou pequeno, como eu sou dependente, como eu sou pó. Como eu sou pó. E enxergar as próprias limitações não é um ato de fraqueza, é um ato de sabedoria. É um ato de sabedoria. Poxa, eu não sou capaz disso, eu não conheço aquilo outro. Eu sozinho não vou dar conta de vencer essa dificuldade, de vencer esse problema, eu não vou dar conta. Então, reconhecer as nossas limitações é um passo de sabedoria para estar aberto para a ajuda de Deus. Falamos aqui também hoje que dependemos da permissão divina. Buscar a vontade de Deus é a maior liberdade que nós podemos ter. A segurança dos seus planos para 2025 está na aprovação divina. Não está em você. Então, o que você quer, Deus também tem que querer. Não adianta só você querer. Então, só você querendo e Deus não, é um péssimo sinal. Então, sempre diga que seja feita a tua vontade. Somente se o Senhor quiser, somente se o Senhor permitir. Sempre diga isso. A segurança dos teus planos, a segurança dos meus planos, está no fato de que Deus precisa querê-los e aprová-los. Também ensinamos aqui que nós devemos abandonar nossa vanglória. O orgulho é a máscara da pequenez. Reflita nisso. O orgulho é a máscara da pequenez. Quanto mais orgulhoso, mais a vontade de encobrir as próprias misérias. Maior é a vontade de esconder sua real face, o quanto a pessoa é vazia. Pessoas que tentam expor a sua vida continuamente para o mundo inteiro, geralmente são as pessoas mais vazias e carentes. Pessoas que querem cuidar do mundo inteiro. Tudo que vem, elas pegam para cuidar. São as pessoas que mais precisam de cuidado. E elas não conseguem expressar isso de outra forma, a não ser cuidando dos outros. Então eu acho que até na hora de planejar, nós devemos olhar realmente para toda essa nossa fragilidade e dizer: Senhor, me conduza, que estes planos que eu faço tenham o carimbo do Senhor, tenha a tua vontade, me abençoando e me guiando em tudo isso, porque eu não quero partir para outro ano por conta própria. Eu não quero estar nesse comando, eu quero que o Senhor me guie, me direcione, e que deixe claro para mim qual é a tua vontade, seja através das Escrituras, através dos cânticos, do aconselhamento bíblico, mas eu quero estar aberto para aquilo que o Senhor quer para mim. Então, nesse novo ano, o nosso orgulho deve ser tratado, porque talvez ele já tenha gerado dores demais para nós, para terceiros, e Deus quer um coração humilde, coração que nos dê a condição de perdoar, de nos reconciliar, de confessar o que nós não confessamos, de reconhecer diante de Deus o quanto nós precisamos melhorar e a certeza de que a gente tem que entregar um ano melhor para Ele. Porque talvez o ano para nós foi bom, né? A gente tirou muito tempo para nós, a gente cuidou do que é nosso, a gente correu pelo que é nosso, mas talvez a gente não entregou um ano assim muito interessante para Deus. E se o nosso ano for agradável aos olhos dele, para nós vai ser fenomenal o que ele fará nas nossas vidas. Meus irmãos, o meu desejo é que a gente redobre o nosso zelo pelas Escrituras, pela vida de oração, pelo zelo com a comunhão uns com os outros, pelo trabalho do Senhor. Que a gente redobre o zelo por essas coisas,
Porque zelando por essas coisas, que são as que estão em primeiro lugar, que é o reino de Deus, então todas as outras coisas serão acrescentadas, elas virão por provisão divina, por cuidado do Senhor. Amém? Nós vamos orar nesse instante. Soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, para refletir sobre um período tão longo que o Senhor nos deu, que foi este ano de 2024. Ano que tivemos, ó Pai, muitos acertos, como também muitos erros. E nós te pedimos, Senhor, que nós, em primeiro lugar, não queiramos transformar a noite da virada numa noite mágica, porque não existe mágica. O que existe é compromisso, zelo e obediência ao longo de todo o ano. É isso que o Senhor quer. Não adianta fazer votos precipitados, porque estamos numa mudança de um novo ciclo, não adianta. Não adianta a gente querer cair na euforia da festividade, de um jantar, dos foguetes, achando que essas coisas renovarão o nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que é o quebrantamento diante de Ti, o confessar, o renovar a aliança e o comprometimento do primeiro até o último dia de 2025, com a obra do Senhor, com o reino do Senhor, com o relacionamento íntimo com o Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a todos nós que aqui estamos. Abençoe de igual modo todas as famílias, ó Pai, da nossa igreja que não puderam estar aqui porque viajaram, porque com seus familiares. Abençoe-nos, ó Pai, poderosamente, para que vivamos melhor, para que sirvamos melhor, para que sejamos crentes melhores para a glória do Senhor. Que seja um 2025 para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Eu passo aqui a palavra. Como dependentes do Eu Sou, o nosso Deus soberano, nós entregaremos o nosso futuro ao Senhor, ao Consolador, ao abrigo, ao nosso refúgio verdadeiro. E com gratidão pelos seus grandes feitos, nós nos alegraremos diante da sua presença. Então vamos clamar ao Senhor, fique à vontade. Entoe esse cântico ao Senhor, entregando o seu futuro a Ele, assim como foi dito. Nós possamos dizer que nós vamos viver para o nosso Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Aclame ao Senhor toda a terra e cabelos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos.
incomparáveis são tuas promessas pra mim. Que realmente esse seja o meu, o seu, o nosso desejo de vivermos a vontade de nosso Deus em 2025. Amém?